Minhas críticas em relação ao momento atual é muito simples. Eu acho que tudo na vida é meio um ciclo, né? Uma etapa, enfim. E me parece que o atual projeto desenvolvido principalmente a nível federal, que é onde que se encontra o maior volume de recursos para a atividade, eu entendo que há que se fazer uma reciclagem dessa política, porque na realidade o que está acontecendo agora, o que está consolidando agora, já é uma coisa que já estava prevista no documento que eu cito para muitas pessoas, que é o documento que fundamentou a criação da Ancine, que foi o documento redigido pelo GEDIC. E aquelas propostas que estão colocadas no projeto do GEDIC, elas já estão consolidadas, né? Então, o que é isso? Significa ter, sei lá, 3 ou 4 grandes distribuidoras de cinema brasileiro, 4 ou 5 grandes exibidores de cinema no Brasil, meia dúzia, que seja, de grandes produtoras de cinema em atividade, produzindo conteúdo para televisão, para várias mídias digitais, para o cinema. Isso já está posto, isso já está consolidado, e a Ancine tem trabalhado no sentido de legitimar, vamos dizer assim, essa postura de um projeto que já está consolidado. Eu acho que agora precisamos ir para uma nova etapa agora. É sempre polêmico essa questão da participação do Estado, né? Nunca foi simples, né? Eu tenho estudado essa questão nos trabalhos acadêmicos que eu tenho produzido e tal, e nunca é consensual. Quando era na época da Embrafilme havia críticas, na época do Fernando Henrique, quando teve a lei do audiovisual, também havia críticas, e agora do regime de 12 anos para cá, que com 12 não mais, 14 anos, com a atuação da Ancine e tal, também há várias críticas. No meu ponto de vista é esse, que precisamos ter uma política mais horizontal, menos seletiva no ponto de vista da qualificação das produtoras nesse momento, porque já temos produtoras qualificadas para aqueles recursos, abrir o leque de investimento, de fomento na base, né? Ter um projeto de renovação estética e de conteúdo, e isso tem que ser feito no aprimoramento dos recursos humanos da área, né? Porque essa é uma área muito dinâmica, muito competitiva. Eu acho que a gente está meio mal parado nessa conversa ainda, a gente ainda está muito engateando, ainda que haja alguns esforços nesse sentido, mas eles são muito tímidos do meu ponto de vista. A lei do audiovisual, ela se encontra num problema legal dela, que o exercício dela vai só até o ano fiscal de 2016. Né? Nós estamos em 2015, o ano que vem, em outubro, encerra o exercício fiscal de 2016. A lei do audiovisual ela vai precisar passar por ou ela vai ser dissolvida, ou ela vai ser prorrogada, ou ela vai ser reformulada, ou sei lá, não sei o que vai acontecer com ela, mas eu creio que hoje há uma necessidade da preservação da lei do audiovisual, na medida em que os recursos dela fossem encaminhados justamente para esses setores que não estão sendo atendidos pela Ancine e Companhia Limitada. Em relação à Rouanet, aí é uma questão um pouco mais complexa, porque na realidade é o seguinte, o fundo setorial, que é o grande instrumento de desenvolvimento econômico da indústria do audiovisual no Brasil, via o Estado brasileiro, ele é um apêndice do Fundo Nacional de Cultura. E o Fundo Nacional de Cultura, ele é regulamentado, ele é regulado pela Lei Rouanet. E a própria Lei Rouanet está passando por um processo de mudança legislativa e tal. E confesso a você que eu não estou acompanhando, mas obviamente quem está formulando, quem está mexendo, o Ministério da Cultura, enfim, não sei mais quem, deve estar preocupado com isso, com essa questão. Porque quando mexer no Fundo Nacional de Cultura, por tabela vai mexer no Fundo Setorial, porque na realidade o Fundo Setorial é apenas um braço, vamos chamar assim, do FNC. Entendeu? Então essa é uma questão complexa, porque a sociedade civil quer ter uma maior participação na discussão do direcionamento desses recursos, porque a gente não pode esquecer que o dinheiro do fundo setorial basicamente é a Condecine. A Condecine é a taxa que as empresas pagam para entrar no mercado de vídeo, de TV, TV a cabo e coisa que o valha. Então é um dinheiro público que precisa ser mais democraticamente distribuído, vamos dizer assim. Assim, por exemplo, um filme de baixo orçamento,
para ficar no cinema. Na Argentina é um filme de 120 mil, 200 mil dólares, tá? Que seria um valor hoje, sei lá, de 400, 600 mil reais, nessa faixa. Para o Ministério da Cultura, um filme de baixo orçamento é um filme de 1 milhão e 600 mil reais. Então, o próprio Estado brasileiro inflaciona o custo da produção quando diz que um filme de baixo orçamento é um filme de 1,5 milhão. E o filme de 1,5 milhão são um filme de 400, 500 mil dólares, mais ou menos, para falar a moeda do dólar, né? E eu acho que é isso. Eu por acaso, eu não sou ator, né, nem nada, mas eu realizei 2 longas como ator, que fui convidado por 2 diretores jovens, me chamaram para fazer 2 filmes, e a gente fez 2 filmes. Um custou, sei lá, uns 350 mil reais, porque tinha muitos direitos de música, que isso é um negócio que encarece muito um filme, né? E o outro custou 80 mil reais, nem isso. Então, dá para fazer filme bom e barato. O que precisa é ter um mecanismo que alimente essa produção para ela também se baratear com o custo de equipamento, porque você alocar um equipamento, uma câmera RED, uma câmera isso, aquilo, custa uma fortuna, mas se você tem uma dinâmica de essa câmera estar o tempo inteiro sendo utilizada, o próprio investidor vai comprar outras câmeras, isso vai aumentar a competitividade, vai diminuir um pouco o preço dos custos dos equipamentos. Eu acho que é um pouco isso também que estamos precisando. A infraestrutura é muito cara no Brasil, porque se importar uma câmera, os impostos, enfim, toda a burocracia estatal em torno encarece muito também, e isso também acaba encarecendo, né? A comédia romântica foi um ciclo, está sendo um ciclo importante do cinema brasileiro, mas no fundo ainda é a comédia. Vou até fazer uma meia-culpa dessa minha declaração na época, porque essa declaração não é tão nova assim. Não é que eu mudei de opinião, eu entendo que realmente o principal polo de produção, vamos dizer assim, de cinema brasileiro sempre foi a comédia, e hoje é a comédia romântica. Mas eu entendo que também há um autocerceamento de censura, vamos dizer assim, por parte dos roteiristas hoje em dia, porque é tudo muito certinho, é tudo muito politicamente correto e tal. Isso acaba criando um tipo de cinema muito, no meu ponto de vista, muito artificial, porque não é uma realidade que corresponde ao nosso cotidiano, enfim. Eu faço minhas críticas nesse sentido, mas eu não sou contra esses filmes, não. Porque, na realidade, bem ou mal, são esses filmes, de uma maneira geral, que têm mantido uma certa frequência do público no cinema no Brasil para ver filme brasileiro, né? E a importação dos gêneros se dá na medida em que também a gente vai desenvolvendo uma tecnologia para fazer esses filmes também, porque a gente não tem tecnologia para fazer um filme que nem o Robocop. O Padilha teve que ir lá para Hollywood, eles não filmaram aqui no Brasil, foram filmar lá, né? Podiam filmar no Brasil, por que não? Porque nós não temos essa tecnologia. E isso é importante, a gente aclimatar um pouco esses gêneros para o próprio desenvolvimento do cinema brasileiro, para ele poder ter mais mercado, tanto no espaço do Brasil propriamente dito, mas também fora, né? Se nós tivermos uma diversificação de gêneros, né? Porque toda a indústria do cinema, do audiovisual, em qualquer lugar do planeta, ela é pautada pelos gêneros, né? Seja lá onde for. Então, seria importante a gente não ter só um gênero, mas termos vários gêneros para atender a demanda de um público maior, que não só aquele que está acostumado a ver aquele tipo de filme. Então, precisamos ter filmes de arte, filme de ação, filme socialmente engajado, filme politicamente incorreto. A gente precisa ter, pelo volume de produção que a gente tem hoje, lançado no mercado, a programação está muito concentrada. Porque você vê, por exemplo, não tenho nada contra, mas 30%, 40% dos filmes brasileiros que entram em sala de cinema são documentários. Quer dizer, então, quase a metade dos filmes que entram, um pouco menos, um pouco mais, é documentário, que é um gênero muito específico, e é um gênero que, em termos de público, em termos de mercado, ele não cresce há anos. Há anos, quer dizer, o público do filme documentário é mais ou menos 500 mil de espectadores por ano há anos no Brasil. Então você hoje tem mais filmes disputando o mesmo mercado, ou seja, eles estão há um processo de canibalização desse mercado que precisa ter uma resposta adequada, que inclusive passa aí pela lei do audiovisual, né? Porque o filme que ele capta recursos pelo artigo 1º da lei do audiovisual,
prioritariamente deve ser exibido em sala de cinema. Então, se você ganha um edital do BNDES, por exemplo, o BNDES faz os editais dele por lei de incentivo também, não todos, claro, mas alguns sim. Aí você ganha um documentário pelo BNDES, aí você tem esse peso, vamos dizer assim, de colocar o filme na sala de cinema, porque senão você não vai se limpar lá com o cine, e aí você não tem como depois entrar com outros projetos, enfim, a sua produtora fica meio mal parada. Então, esse é um problema que a lei do audiovisual teria que resolver, né? Porque, não que eu não acho que os filmes não devam ir para o cinema, não é isso, mas o produtor, no caso do filme documentário, tem a obrigação de pôr um filme na sala de cinema, sabendo que vai fazer 300, 400, 500 espectadores, é prejuízo certo. Eu acho que ninguém gosta de perder dinheiro. É claro que é legal pôr o filme no cinema e tal, mas entre legal pôr o filme no cinema e eu não, não ter o prejuízo, eu vou optar em não ter o prejuízo, penso eu, né? A não ser que eu seja muito aficionado por essa ideia e tal, mas se não, acho que não. Acho que nesse ponto de vista as leis de mercado são muito sábias, né? Infelizmente a gente tem que dizer isso, né? Quer dizer, esses filmes são de muito baixa competitividade, né? Então isso acaba um pouco engarrafando o circuito de exibição também. E agora com esse novo esquema que nós vamos ter da digitalização das salas e os produtores tiverem que começar a pagar o VPF, para os integradores, que por sua vez vão passar para os exibidores, isso vai ser um peso maior ainda, porque é caro, né? Pelo que estão me falando, vão começar a cobrar em torno de $1.200 por semana por sala de cinema. Então, se você lançar um filme em 20 salas, na primeira semana você vai gastar, sei lá, uns 25, 30 mil dólares só para pôr o filme na sala de cinema, sem o resto. Quer dizer, é um investimento que é meio proibitivo para a média da produção de baixo orçamento. O dinheiro é público, né? Alguma coisa tem que voltar não digo só para o Estado, não, mas para o próprio público brasileiro. Quer dizer, o Estado financia, banca uma produção enorme de filmes e não deixa a população ter acesso a esses filmes. Como? E isso é um problema que eu não vou querer melindrar ninguém, né? Mas você veja bem, um dinheiro público de imposto ou vindo de uma taxa, que um produtor constrói um bem que ele se apropria dele e o explora comercialmente, sendo que o recurso, o investimento que foi feito, 80%, 90%, não é dele. Então, em algum momento, não digo nos 5 primeiros anos, mas depois de 5 anos, esses filmes poderiam vir para essa televisão aqui e ser exibidos gratuitamente, sem a TV ter que comprar, porque o Estado já pagou, mas não, os produtores querem que a TV Brasil compre os filmes deles de novo, enfim. Eu me lembro que quando começou essa história de como se via a leitura em relação a essa ação do Estado, principalmente quando o Estado entra na questão da difusão propriamente dita desses conteúdos, né? E aí é uma questão muito sensível, porque obviamente os produtores não vão, por isso que eu estou falando, eu não sou criador, não sou produtor, eu posso falar, eles não vão abrir mão fácil dessa história porque eles estão acostumados a isso mesmo. Quer dizer, se apropriar de um recurso público e explorar privativamente, vamos dizer assim, esse recurso público sem depois dar um retorno para a sociedade, né? Principalmente agora com a lei 13.006, que é a lei do Cristóvão Buarque, da obrigatoriedade de exibição de filmes brasileiros nas escolas, no ensino fundamental e tal, esses filmes poderiam ser voltados para esse tipo de exibição, né? Para esse tipo de mercado, vamos dizer assim, que não iria comprometer a receita deles, porque eles não iriam alcançar esse mercado mesmo, mas enfim, é uma questão politicamente bastante complexa essa. Nós estamos vivendo um momento novo agora, né, da questão tecnológica, né? E eu acho que com esse é um ponto falho que eu percebo na política nacional, em função dessa coisa do desenvolvimento tecnológico que me parece muito tímida a ação em função dos recursos que nós temos, que poderíamos aplicar, e falta de uma inteligência para articular essas capacidades que estão dispersas aí, porque precisaríamos ter uma plataforma de disponibilização de conteúdo de filme brasileiro, como o México já está fazendo, como a Argentina já está fazendo, como outros países da Europa estão fazendo, e nós estamos muito atrás nisso. Isso seria muito importante, porque seria uma forma de você colocar o filme brasileiro numa vitrine mundial a um custo muito baixo.